Olá pessoal, tudo bom? Muito bem, vamos começar então a nossa terceira aula, né? Onde a gente vai tratar de medidas. E basicamente assim, essa aula vem em continuação, né, à aula anterior. E vamos só, antes da gente de fato começar a falar, né, de alguns exemplos aí de sigmas álgebras, né? Vamos apenas lembrar qual que é o assunto que está nos motivando, né, desde o começo. Então veja bem, a gente na aula passada, na verdade na aula passada, a gente percebeu que não existe uma medida definida em cima de todo o conjunto das partes do Rn, né, que obedeça aquelas três propriedades que a gente listou. Ou seja, não existe uma maneira de você medir todo e qualquer subconjunto do Rn a menos que você abra mão de alguma daquelas três propriedades que a gente viu, tá certo? Haja vista que aquelas três propriedades, a princípio, a gente não quer abrir mão delas, então a gente vai ter que penalizar a família dos conjuntos que vai nos permitir, de fato, calcular as medidas, tá? E aí o que a gente estava fazendo é definir o que vem a ser uma sigma álgebra, que a gente viu que é uma estrutura que os domínios dessas funções, né, que vão ser as medidas, eles vão ter que ter. E aí a gente definiu o que era uma sigma álgebra, né? Então a gente primeiramente definiu o que era uma álgebra, depois a gente definiu o que era uma sigma álgebra, né? Que nada mais é do que uma álgebra fechada por uma união, por uniões enumeráveis quaisquer, tá certo? De elementos, né? E muito bem. E aí a gente começou a ver alguns exemplos de sigmas álgebras. Então a gente viu alguns exemplos mais triviais, as sigmas álgebras dos conjuntos enumeráveis ou coenumeráveis, tá certo? E aí depois a gente viu um exemplo extremamente importante, central de fato, que é quando você começa a ter uma relação entre a teoria da medida e a topologia, né? Que foi justamente a sigma álgebra de Borel. Então a gente viu que se você tem um espaço métrico ou mesmo um espaço topológico, então a sigma álgebra gerada pela família dos conjuntos que são abertos com respeito a essa métrica ou abertos com respeito a essa topologia é o que a gente chama de sigma álgebra de Borel associado a esse conjunto, tá legal? Muito bem, e aí depois tratando-se especificamente da reta real, a gente viu que a sigma álgebra de Borel na reta ela é sim gerada pela família dos abertos da reta, mas não apenas por essa família. Existem subfamílias muito menores de conjuntos que também geram a sigma álgebra de Borel. Por exemplo, os intervalos abertos, fechados, semiaberto para um lado ou para o outro, intervalo semifinito, né? Enfim, para um lado ou para o outro. Ok? E aí, pessoal, o que a gente vai começar a fazer agora é estudar ainda nesse sentido da gente definir exemplos de sigmas álgebras, tá certo? Então agora a gente vai ver o exemplo da sigma álgebra produto. Então veja bem, imagina que você tenha uma família de conjuntos não vazios, uma família X-alfa de conjuntos não vazios, e vamos definir o X como sendo o produto cartesiano de todos esses caras, tá? O produto cartesiano de todos esses X-alfa. E lembra que na primeira aula a gente já ensinou, a gente já expôs aqui como que a gente faz para definir esse produto cartesiano mesmo quando A é um conjunto não enumerável, ok? E vamos denotar por π-alfa a família das alfa projeções, ou seja, para cada alfa fixo pertencente ao conjunto de índices A, a gente vai denotar por π minúsculo alfa como sendo a alfaésima projeção. Tá? Então essa projeção em particular vai pegar um elemento f do produto cartesiano, que é uma função de A chegando na união desses caras, né, que satisfaz uma certa propriedade, vai pegar um elemento genérico do produto cartesiano e vai associar a esse elemento f justamente o elemento de x-alfa, que é o f de alfa. Tá certo? Muito bem. Então, o que acontece? Se você tem em cada um desses x-alfas uma certa sigma álgebra m-alfa, ou seja, se m-alfa é uma sigma álgebra em x-alfa, né, para todo alfa pertencente a A, então a gente denota, então haja vista que em cada um desses x-alfas você tem uma sigma álgebra, então a gente denota por sigma álgebra produto em x, justamente uma sigma álgebra que ela é obtida a partir de cada uma das sigmas álgebras que você tem nos x-alfas, tá certo? Então, imagina que em cada um deles você tem uma sigma álgebra. Então essa família de sigmas álgebras, que é a família M-alfa, ela induz uma sigma álgebra no produto cartesiano, ok? E essa sigma álgebra produto, ela é justamente a sigma álgebra gerada por esse conjunto aqui. Olha, você pega as imagens inversas de cada um dos elementos de cada uma das sigmas álgebras pelas respectivas projeções. Isso vai dar uma quantidade enorme de conjuntos.
e aí você pega a sigma álgebra gerada por essa família, ok? E a notação que a gente usa para essa sigma álgebra produto é justamente essa daqui. A notação é essa daqui, ok? Bom, vamos tentar enxergar geometricamente o que significa, né? Que tipo de elemento gera a sigma álgebra produto, pelo menos quando você tem um produto entre dois espaços, entre dois conjuntos X, né? Então imagina que você tem um conjunto X1, um conjunto X2, imagina que em X1 você tem uma família de subconjuntos que pertence a uma certa sigma álgebra, M1, vamos chamar de M2 uma sigma álgebra que você tem aqui no X2, tá? E vamos ver que tipo de conjunto tipicamente pertence ao gerador da sigma álgebra produto, tá? Porque esse conjunto aqui, ele é extremamente importante porque ele é o gerador da sigma álgebra produto. Ou seja, a sigma álgebra produto é a menor sigma álgebra definida no produto cartesiano que ainda contém todas as imagens inversas de elementos das sigmas álgebras em cada uma das coordenadas, tá certo? Então veja bem, olha, imagina que esse E1 ele é um elemento que pertence à sigma álgebra M1, tá certo? Que é uma sigma álgebra aqui em X1. Quando você olhar para a imagem inversa desse E1 pela projeção π1, certo? Você vai obter justamente essa faixa vertical aqui. Por quê? Porque cada elemento que pertence a essa faixa, ele se escreve da forma x1, x2, onde você tem certeza absoluta que o x1 pertence ao E1. Porque quando você projeta ele com respeito ao espaço x1, ele vai cair dentro do conjunto E1, tá certo? Então, a imagem inversa do E1 pela projeção π1 é justamente essa faixa vertical aqui. Então, isso daqui é o π1 a menos 1 de E1, ok? Se você tivesse que um outro conjunto aqui também pertence à sigma álgebra M1, então você iria olhar para a imagem inversa desse cara pela projeção π1, o que nos daria essa faixa vertical aqui. Na verdade não deu certinho, mas acho que vocês entenderam, né? Daria essa faixa vertical aqui, ok? Então essa faixa vertical também pertenceria ao conjunto gerador da sigma álgebra produto. E é claro que você faz isso com todos os elementos da sigma álgebra M1 em X1, mas você também faz com todos os elementos da sigma álgebra M2 em X2. Então, se esse E2 ele é um subconjunto que pertence a M2, então você vai olhar para a imagem inversa desse cara pela projeção π2, que vai dar justamente essa faixa horizontal aqui. E dá mesmo, né? Porque perceba que essa projeção π2 ela pega um ponto genérico do tipo y1, y2 e projeta na segunda coordenada. Ora, se você está na imagem inversa de π2 por essa projeção, então, por definição, quando você projetar ele na segunda coordenada, ele vai ter que cair em alguém que pertence ao E2. Tá certo? Então, é por isso que quando você faz a imagem inversa de um conjunto pela projeção, ele dá essa faixa inteira. Tudo bem, pessoal? Então, por exemplo, essas três faixas aqui que eu desenhei são exemplos de conjuntos que pertencem ao gerador da sigma álgebra produto. Tudo bem? É claro que, em geral, você tem um produto cartesiano de uma quantidade, às vezes, não inumerável de espaços, uma quantidade não inumerável de sigmas álgebras. Então, é óbvio que isso daqui, essa noção se perde, tá certo? Mas o que aconteceria, pelo menos quando você tem um produto de duas, seria geometricamente, graficamente, na verdade, exposta dessa forma. Tudo bem? Então, muito bem. Então, isso daqui, pessoal, novamente eu estabeleço aquele paralelo com quando vocês estudam topologia, tá? Quando vocês estudam a topologia produto, é assim, quando você tem uma família de espaços topológicos, você pode usar cada uma daquelas topologias para definir uma topologia no produto cartesiano dos conjuntos, tá certo? Essa topologia é justamente aquela que a gente chama de topologia produto, tudo bem? É nesse sentido que eu falei que tem um paralelo, né, entre teoria da medida e topologia, tudo bem? Muito bem, agora a questão que fica é o seguinte, olha, essa topologia produto, ela é muito complicada, porque dentro dessa família de conjuntos tem muita gente. E quanto mais conjuntos você tem no gerador, em geral, mais complicada é a topologia. Mais complicada é a sigma álgebra, tá certo? Porque você tem mais possibilidades de fazer combinações de elementos daquele conjunto para você obter um cara que esteja na sigma álgebra, tá certo? Então agora a nossa tarefa vai ser o seguinte, será que não dá para simplificar isso? Será que não dá para a gente gerar a mesma sigma álgebra produto
não olhando para todos esses conjuntos, mas pelo menos para alguns deles, apenas para alguns deles, tá certo? Ou seja, será que não dá para enxugar um pouco, de maneira ainda a gerar a mesma sigma álgebra? Essa que é a pergunta, tá? Então, essa proposição aqui 2.3, ela caminha nesse sentido, e aí é claro que para você conseguir fazer isso, você precisa de certas condições, né? Então, por exemplo, se você estiver olhando para uma família enumerável de sigmas álgebras, ou seja, se você tiver uma família enumerável de conjuntos x-alfas, e se para cada um deles você tiver uma sigma álgebra, então a sigma álgebra produto ela pode ser gerada, além de por aquela família que está exposta lá em cima, ela também é gerada por uma família um pouco mais simples, tá? Que é o seguinte, olha, se o A, que é o conjunto de índices, for enumerável, então a sigma álgebra produto, ela é gerada por esse conjunto aqui, olha. Que conjunto que é esse? É o produto cartesiano dos elementos das sigmas álgebras M-alfas. Isso aqui é muito natural. Por exemplo, já que cada um desses caras, né, E-alfa, pertence ao M-alfa, quando você toma o produto cartesiano desses caras, é como se você tivesse cubos dentro do seu produto cartesiano, onde cada lado pertence à respectiva sigma álgebra em questão. Então a pergunta que fica é, poxa, será que a família desses hipercubos, digamos assim, eles não geram a sigma álgebra produto? É esperado que sim, tá certo? E de fato isso em geral é falso, quando o conjunto A ele é não enumerável, isso não necessariamente é verdadeiro, mas quando o conjunto A é enumerável, sim, isso é verdadeiro e é o que a gente vai provar, certo? Então vamos lá para a demonstração. Então muito bem, vamos chamar inicialmente de N, esse N cursivo, a sigma álgebra gerada por essa família F aqui. Ok? Veja, essa família F é uma família de subconjuntos do produto cartesiano. Eu posso muito bem olhar para a sigma álgebra gerada por F. Agora, se essa sigma álgebra gerada por F coincide com a sigma álgebra produto, isso é uma outra questão que é justamente o que a gente quer provar. Tá certo? Então, muito bem. Então, perceba uma coisa. O que a gente vai querer provar? A gente vai querer provar que a sigma álgebra gerada por F, que é a N, é igual à sigma álgebra produto. Certo? Ora, então a gente quer provar no final das contas isso aqui, olha. Que N ele é igual a sigma álgebra produto das M-alfas para alfa pertencente a A. Ora, isso daqui é uma família de subconjuntos do produto cartesiano, isso daqui é uma outra família de subconjuntos do produto cartesiano. Para eu provar essa igualdade entre essas duas famílias, eu preciso provar que a primeira está contida na segunda e que a segunda está contida na primeira, tá certo? Então, inicialmente, o que é que a gente vai fazer? A gente vai pegar um elemento genérico da sigma álgebra produto e vamos tentar provar que ela está na sigma álgebra N. Ou seja, que um elemento genérico da sigma álgebra produto, ele se escreve como sendo um elemento que pertence a N, tá? Como é que a gente faz isso? Veja bem. Então, seja N a sigma álgebra gerada por F, que é essa família aqui. Observe o seguinte, olha, se você pega uma família de E-alfas para alfa pertencente, uma família de elementos das sigmas álgebras M-alfa, e faz o alfa variar dentro do conjunto de índices, observe que você consegue escrever esse conjunto aqui, πα menos 1 de E-alfa, e perceba, pessoal, que esse conjunto aqui, ele é um elemento genérico do conjunto gerador da sigma álgebra produto, porque lá em cima vocês viram que a sigma álgebra produto é justamente gerada por elementos que têm essa cara aqui. Então eu estou pegando um elemento genérico do conjunto que gera a sigma álgebra produto, e vou tentar provar que esse cara está dentro da sigma álgebra N. Esse é o nosso objetivo, tá certo? Então perceba que você consegue escrever o πα menos 1 desse alfa, o πα menos 1 de E-alfa como sendo o produto cartesiano dos conjuntos E-betas para beta pertencente a A, onde você define esses conjuntos da seguinte forma. Se o beta for diferente de alfa, então você define o E-beta como sendo o próprio x-beta, que é o conjunto todo, que é o espaço todo, que é o x-beta, e obviamente que se você tiver que beta é alfa, você define o E-beta como sendo o próprio E-alfa. Isso daqui, pessoal, é mais ou menos como você escrever, é como você fazer o seguinte desenho assim. Tá aqui, olha. Tá até feito aqui, felizmente eu já havia feito. Observe o seguinte, pega o E1, imagina que você só tem dois elementos na família, tá? O x1 e o x2. Você tem uma sigma álgebra M1 aqui, pega um elemento E1 que pertence à sigma álgebra M1, tá certo?
A pergunta é, o que está escrito lá em cima é o seguinte, aqui o π1, né, porque o alfa é 1. π1 a menos 1 de E1, lá está escrito que é o quê? Produto cartesiano dos E-betas, de tal forma que o beta faz o seguinte, se o beta for igual a alfa, ou seja, se o beta for igual a 1, então o E-beta é o x1, ou seja, vai ser o produto cartesiano de x1 com o próprio E1. Desculpa. É assim. Se o beta for igual a alfa, então você define, né, o E-beta como sendo o próprio E-alfa, então vai ser o E1 cartesiano com o E-beta para beta igual a 2. Ora, quando o beta é igual a 2, como o beta é diferente de 1, porque 2 é diferente de 1, então você define o E2 como sendo o x2. Então, no final das contas, segundo essa definição aqui que eu dei, aplicado nesse exemplo, extremamente trivial, mas só para vocês enxergarem, o π1 a menos 1 de E1 vai ser quem? Eu posso escrevê-lo como sendo E1 cartesiano x2, supostamente. Será que isso está correto? Sim, isso está correto. Graficamente a gente vê isso. Claro que ver graficamente não prova nada, tá? Se você precisar provar como... Vocês vão ter que usar a teoria dos conjuntos para provar isso aqui, não é difícil, tá? Usa a própria definição do π-alfa que vocês provam, essa igualdade aqui, olha, que a gente está enunciando aqui, tá bom? Mas, enfim, só para a gente visualizar, perceba que está correto. Quando você olha para o conjunto π1 a menos 1 de E1, quem que dá? Dá essa faixa vertical aqui. E quando você olha para esse conjunto, E1 cartesiano x2 também dá essa faixa vertical, certo? Então, é uma coisa que aparentemente realmente é verdadeira, essa igualdade. E de fato ela é, tá? Dá para provar isso daqui algebricamente mesmo, é um exercício aí de teoria dos conjuntos, basicamente, tá? Então o que isso significa, pessoal? Significa que um elemento genérico do conjunto que gera a sigma-álgebra produto, ele se escreve como sendo um elemento que pertence à sigma-álgebra, que pertence ao N. Por que ele pertence ao N? Porque o N é justamente a sigma-álgebra gerada. O N é justamente a sigma-álgebra gerada por essa família. E esse elemento aqui, olha, esse cara aqui, ele é um elemento típico dessa família. Porque você tem sim aqui um produto de elementos das respectivas sigmas-álgebras. Perceba que o próprio x-beta pertence ao m-beta, quando beta é diferente de alfa. Porque toda sigma-álgebra tem pelo menos dois conjuntos, que é o vazio e o conjunto todo. E ao passo que quando o beta é alfa, você está com um E-alfa, que você já sabia que estava no M-alfa, certo? Então esse cara é um produto cartesiano de elementos de cada uma das sigmas-álgebras. Ou seja, realmente isso daqui é verdadeiro. Por quê? Porque um elemento típico do gerador desse conjunto está contido nesse conjunto aqui. E aí pelo lema 2.1 que a gente viu lá atrás, quando você tem que um certo E está contido na sigma-álgebra gerada por F, então isso implica que a sigma-álgebra gerada por essa família E também está contida na sigma-álgebra gerada por F. Tá? Então, como o elemento típico do gerador dessa sigma-álgebra está em N, então usando o lema, tá? O que eu estou fazendo aqui é usando o lema 2.1. Então, pelo lema 2.1, essa sigma-álgebra inteira que é gerada por aquela família lá em cima também está contida nessa daqui. Beleza? Muito bem. Então agora a gente já provou essa identidade aqui, essa inclusão, e agora a gente vai ter que provar essa daqui. Por enquanto a gente ainda não sabe o que é verdadeiro. Então como é que a gente faz? Perceba que a gente ainda não usou o fato de que A é numerável, percebeu? Então, se eu terminar a prova sem usar que A é numerável, eu vou ter errado a demonstração em algum lugar, porque aqui não tem hipótese nenhuma sobrando. Dificilmente você acha, tá? Em livros já consolidados como esse. Então, por outro lado, pessoal, se você olha para o produto cartesiano, se você pega um elemento genérico da sigma-álgebra que gera o... Se você pega um elemento genérico da sigma-álgebra que gera o F, tá certo? Então, você perceba o seguinte, perceba que você consegue escrever esse produto cartesiano como sendo a interseção das imagens inversas de cada um dos E-alfas pela respectiva alfaésima projeção, ok? Novamente, isso daqui, a validade disso, é um exercício de teoria dos conjuntos, que eu peço que vocês tentem fazer, não é nada difícil, basta usar as definições de alfaésima projeção, mas graficamente a gente percebe que de fato é verdadeiro, porque veja, quando você olha para
pega o produto cartesiano de E1 por E2, que dá esse quadrado aqui, certo ou não? Dá esse quadrado aqui. Você pode escrever esse quadrado como sendo a interseção dessas duas faixas, essa faixa vertical aqui com essa faixa horizontal aqui. Só que essa faixa vertical nada mais é do que π1 a menos 1 de E1, e essa faixa horizontal nada mais é do que π2 a menos 2 de E2. Tá certo? Perdão, π2 a menos 1 de E2. Então, realmente, isso daqui dá pinta de ser verdadeiro e de fato é, tá? Dá para provar. O que isso significa, pessoal? Isso significa que a gente acabou de escrever um elemento genérico do conjunto F como sendo um elemento que pertence a sigma álgebra produto, como sendo um cara que pertence a sigma álgebra produto. Porque, veja bem, aqui você tá escrevendo ele como sendo uma interseção enumerável, porque o A é enumerável, de elementos da sigma álgebra produto. Como é que eu sei que esses caras pertencem a sigma álgebra produto? Ora, a família dessas imagens inversas é justamente a família que gera sigma álgebra produto. Tá certo? Então, quando eu tomo cada uma delas está na sigma álgebra produto. Quando eu tomo uma interseção enumerável desses elementos, o resultado também vai estar na sigma álgebra produto, ok? Então, esse produto cartesiano, ou seja, todo elemento de F, está na sigma álgebra produto. Como consequência disso, a sigma álgebra gerada por F, que é o N, está contida na sigma álgebra produto, ok? E aí, no final das contas, a gente provou essa igualdade aqui que a gente estava querendo. Tudo bem, pessoal? Então, em resumo, se o A for enumerável, a gente consegue gerar a sigma álgebra produto com uma família um pouco menor de conjuntos. Tá certo? Muito bem, vamos agora para um outro resultado, tá? Uma outra proposição na mesma linha, tá certo? Agora essa proposição 2.4 fala o seguinte. Para cada alfa pertencente a A, vamos considerar um elemento E-alfa, né, um gerador da sigma álgebra M-alfa, tá certo? Então a pergunta que fica é, será que a sigma álgebra produto de todos os M-alfas não poderia ser obtida através, não considerando todas as imagens inversas de elementos da sigma álgebra, mas sim apenas por aquelas imagens inversas de elementos que geram a sigma álgebra? Seria de se esperar, poxa, se a família dos E-alfas gera a sigma álgebra M-alfa, por que você teria que considerar a família das imagens inversas de todos os elementos da sigma álgebra? Será que não bastaria as imagens inversas de elementos que pertencem a esse gerador de cada uma das sigmas álgebras? É uma boa pergunta, tá certo? Então, a resposta ela é a seguinte, veja. A resposta é positiva, tá certo? Você consegue sim gerar a sigma álgebra produto olhando apenas para as imagens inversas de elementos de uma família que gera cada uma delas, tá certo? Isso é uma coisa. Agora, uma outra questão é a seguinte, poxa, será que ao invés de usar as imagens inversas desses caras para gerar a sigma álgebra produto, será que eu não consigo usar os conjuntos em questão? Ou seja, se eu tiver uma família, se eu tiver cada uma das sigmas álgebras M-alfas sendo gerada por uma família E-alfa, será que fazendo o produto cartesiano desses caras eu não consigo gerar a sigma álgebra produto? A resposta é positiva desde que o A é enumerável, desde que o A seja enumerável. Então, se A é enumerável, então você sabe que a sigma álgebra produto ela é gerada também por essa família aqui, olha, que é a família dos produtos cartesianos dos elementos que geram cada um das sigmas álgebras, ok? Essa proposição, pessoal, não vou demonstrar com vocês, porque infelizmente não dá tempo de demonstrar tudo. Tem no livro, não é difícil de entender, eu tenho preparada ela. Mas, enfim, para a gente vencer todo o conteúdo, eu vou ter que abrir mão de uma série de demonstrações, tá? Essa daqui é uma delas. Tudo bem, pessoal? Uma outra proposição ainda nesse mesmo sentido, mas agora já, ao invés de ser tudo com espaços genéricos, já é com espaços concretos, é essa proposição 2.5, tá certo? A proposição 2.5 fala o seguinte, olha, se você tem uma família finita de espaços métricos e você olha para o produto cartesiano de todos esses espaços métricos quando munido da métrica produto, vamos lembrar, tá? Se você tem n espaços métricos, você pode usar cada uma dessas métricas para definir uma métrica no produto cartesiano de todos eles, que a gente chama de métrica produto, tá certo? É aquela métrica definida como sendo o máximo das distâncias, né, entre cada uma das coordenadas medindo de acordo com cada uma das métricas, tudo bem?
Então aqui a proposição fala o seguinte, olha aqui, a sigma álgebra gerada, quando você faz o produto das sigmas álgebras de Borel associado a cada um dos espaços métricos em questão, isso está contido na sigma álgebra de Borel em X. Vamos entender o que é uma coisa e o que é outra coisa, tá? Observa uma coisa. Quem que é essa sigma álgebra aqui, olha? Que é a sigma álgebra de Borel em X. É assim, X é um espaço métrico quando munido da métrica produto. Então ele tem uma métrica lá dentro. Essa métrica produto induz uma família de abertos em X. E aí eu uso essa família de abertos, que são abertos segundo a métrica produto, para eu gerar a sigma álgebra de Borel em X, certo? Isso daqui é uma forma puramente métrica de você construir essa sigma álgebra de Borel, de você enxergar. Agora a gente tem a construção de uma outra sigma álgebra também no produto cartesiano, que é a sigma álgebra produto. E a construção dela é diferente. Como é que é? É assim, cada um dos xj são espaços métricos, certo? Cada um dos xj é um espaço métrico. Tem uma métrica lá dentro. Essa métrica, em cada um dos xj's, ela induz uma família de abertos lá dentro. Pois bem, essa família de abertos em cada um dos xj's, ela gera uma sigma álgebra que é a sigma álgebra de Borel em xj, certo? Muito bem, então isso significa que em cada um desses espaços eu tenho uma sigma álgebra que é a sigma álgebra de Borel em cada um deles, já que cada um deles é um espaço métrico, certo? Ora, então eu posso fazer o produto cartesiano dessas sigmas álgebras para montar uma sigma álgebra no produto cartesiano. Então você perceba a diferença. Aqui eu usei a métrica para montar as sigmas álgebras em cada uma das coordenadas. Aqui eu estou usando a métrica para montar a sigma álgebra no todo, tá certo? Então a princípio não teria por que isso daqui coincidir. De fato, em geral, isso não coincide. O que a gente sabe é que a sigma álgebra produto das de Borel sempre está contida na sigma álgebra de Borel no produto. Agora, se para todo J, cada um desses espaços métricos xj eles forem o que a gente chama de espaços métricos separáveis, então sim a igualdade vale, certo? O que significa um espaço métrico ser separável? Quem não lembra, pega um livro aí de espaços métricos do Elon, por exemplo, ou mesmo do Higino, qualquer outro, e vocês vão achar lá o que é um espaço métrico separável. Um espaço métrico separável nada mais é do que um espaço métrico que admite um subconjunto enumerável e denso lá dentro dele, certo? Exemplo clássico, a reta é separável. Por quê? Porque Q, que é o conjunto dos números racionais, é um subconjunto da reta enumerável e denso, ok? Então, se esses espaços métricos, todos eles forem enumeráveis, eles admitirem um subconjunto enumerável e denso, então sim, essa igualdade aqui é verdadeira. Tá certo, pessoal? Então, como corolário desse último resultado, segue que a sigma álgebra de Borel no Rn, considerando o Rn com a métrica usual, que também é a métrica euclidiana no Rn, ela é equivalente à métrica do máximo. E a métrica do máximo no Rn, ela pode ser vista como sendo a métrica produto dentro do espaço Rn quando visto como sendo R cartesiano Rn vezes, certo? E aí, como você tem duas métricas equivalentes, que é a métrica produto no Rn e a métrica euclidiana, quando você olha para a família dos abertos dessas métricas, elas são a mesma família, porque as métricas são equivalentes. Então, você pode pensar que essa sigma álgebra de Borel aqui é aquela gerada pelos abertos da reta que você está acostumado a lidar. Abertos do ponto de vista da métrica euclidiana mesmo, certo? Então, como o R ele é um espaço métrico separável, então a gente sabe que a sigma álgebra de Borel no Rn ela coincide com a sigma álgebra de produto na reta composta, produto por ela mesma n vezes. Tá certo? Muito bem, pessoal. Vamos dizer assim, no que diz respeito a esses produtos cartesianos, tá certo? E enxergar sigmas álgebras nesses produtos cartesianos, era isso daí que eu tinha para falar por enquanto, tá? Agora o que a gente vai fazer é uma outra coisa, que é o seguinte, olha. Eu vou dar aqui uma definição que a princípio vocês não vão entender bem. A definição é uma proposição, tá? Que a princípio provavelmente vocês não vão entender bem para que é que eu tô falando dela, tá? Vocês podem pensar que vai ficar meio jogado e vai mesmo, mas lá na frente, quando a gente estiver finalizando o argumento para construir aquela medida que vai ser a medida que tem o maior domínio possível,
que ainda nos permite medir subconjuntos da reta seguindo aquelas 3 propriedades da aula anterior, vocês vão ver que esse resultado aqui, essa definição e essa proposição vão ser o ponto de partida, tá? É por aí que a gente vai começar, tá legal? Então essa definição ela fala o seguinte, olha, se você tem x, seja x um conjunto diferente do vazio, então a gente chama E, uma família de subconjuntos de x, de uma família elementar em x, se você tiver 3 coisas satisfeitas. Primeiro, o vazio pertence a essa família ela é fechada por interseções finitas, e além disso, se você tem um elemento da família, então o complementar dele se escreve como sendo uma união finita e disjunta de elementos da família, ok? Perceba que é uma coisa diferente de ser uma álgebra. É óbvio que toda álgebra também é uma família elementar, mas existem famílias de subconjuntos de X que não são álgebras e que são famílias elementares, ok? Então é uma coisa é uma família menor de conjuntos em geral. Você pede menos de alguém para ser uma família elementar do que aquilo que você pede para ser uma álgebra, ok? E de fato, pessoal, o resultado interessante aqui desse teorema, dessa proposição é justamente a validade dessa definição, é justamente a validade dessa proposição aqui, olha. Se E for uma família elementar em X, então a coleção das uniões finitas e disjuntas de elementos de E é uma álgebra. O que isso daqui nos fornece, pessoal? Partindo de uma coisa que tem uma estrutura muito grosseira, ou seja, uma estrutura muito pouco elaborada, que é justamente uma família elementar, você consegue construir uma álgebra. De que maneira? Considerando a família das uniões finitas e disjuntas de elementos da família elementar. Então lá na frente, quando a gente for construir a medida de Lebesgue na reta, que é aquela medida que vai permitir a gente medir a maior quantidade possível de conjuntos, a gente vai começar com uma coisa que vai ter estrutura de ser uma família elementar. Só que só com isso você não consegue ir muito longe. Você precisa trabalhar um pouco com isso para você conseguir uma álgebra. Porque é nessa álgebra que você vai começar a medir os objetos, digamos assim. E aí você vai tomar a família das uniões finitas e disjuntas desses elementos dessa família elementar de maneira a obter uma álgebra, e aí sim você consegue fazer as coisas, certo? Então, guardem esse resultado aqui, vocês não precisam lembrar disso agora, mas uma hora isso aqui vai ser extremamente importante. Tudo bem? Excelente, pessoal. Agora a gente vai definir aquilo que a gente entende por uma medida, tá? Então perceba que, por enquanto, a gente só estava trabalhando com o conjunto aonde a gente vai definir uma medida. Então a gente só estava com o alicerce da coisa, tá? Preparando o conjunto que vai servir de domínio para as medidas. Agora sim a gente vai definir realmente o que é uma medida, tá? Então o que acontece? A princípio vocês poderiam falar, poxa professor, então uma medida você vai definir como sendo uma função que no vazio vale zero, que medida de uma união disjunta e enumerável é igual à soma das medidas, que a medida de conjuntos que são congruentes tem que ser a mesma e que a medida do cubo unitário vale a 1. É isso. Veja, eu já falei para vocês, pessoal, que a gente está acostumado sim a calcular as medidas sempre olhando para o Rn, né? Comprimento, área, volume. Ocorre, pessoal, que existem famílias de conjuntos que você também gostaria de medir e que não são elementos do Rn. Como, por exemplo, em física você usa a medida você mede capacidade elétrica, uma série de coisas. Então a gente também precisa, para a gente contemplar esse universo maior de medidas, de objetos a serem medidos, a gente precisa definir uma medida como sendo uma coisa mais genérica do que simplesmente uma família que satisfaça todas aquelas propriedades da aula anterior que a gente viu na nossa motivação, certo? É por esse motivo que a gente vai definir medida de uma maneira mais genérica, abrangendo uma família maior de funções, mas depois, quando a gente for procurar na reta uma medida que nos seja útil, aí sim a gente vai exigir que a nossa medida satisfaça, além das condições que eu vou enunciar aqui, também aquelas outras que eu acabei de citar, tá certo? Então, tá bem entendido, né? A gente vai começar do ponto de vista genérico e quando for olhar para uma medida que não seja interessante, a gente vai olhar individualmente, ou seja, exigindo mais da medida, certo? Mas a princípio, aquilo que a gente define como sendo uma medida é o seguinte, veja, pega X um conjunto diferente, um conjunto não vazio, e M uma sigma álgebra em X, ok? Então, o que a gente chama de uma medida em X? Então, o que é uma medida em M, né?
Uma medida definida em m é nada mais do que uma função definido de m chegando em zero mais e até mais infinito, podendo ser inclusive mais infinito, que satisfaça duas propriedades. Primeiro, que a medida do vazio seja zero, e segundo, que a medida de uma união disjunta de elementos da sigma álgebra seja a soma das medidas, certo? Então, sempre que você pegar uma família enumerável de elementos disjuntos da sigma álgebra, você exige que a medida da união seja a soma das medidas, ok? Então não é nada de muito, a gente não está pedindo muito, tá? Está pedindo pouco até. Mas depois a gente vai fazer mais restrições para encontrar medidas que não sejam interessantes, tá certo? Isso é uma medida, tudo bem? Observações, temos muitas observações aqui. O seguinte, primeira, a propriedade 2i a gente chama de sigma aditividade. Por quê? Lembra que a gente usa esse prefixo sigma sempre que você passa de algo que acontece para uma família finita para algo que acontece com respeito a uma família infinita. Então, quando você tinha a álgebra, você tem as famílias dos conjuntos fechadas por uniões finitas, e você tem as sigmas álgebras, que são, por sua vez, fechadas por uniões enumeráveis. Aqui é a mesma coisa. A propriedade 2i ela é chamada de sigma aditividade, né? Então essa naturalmente ela implica no que a gente chama de aditividade finita, que é o quê? Quando você tem uma família finita de elementos da sigma álgebra, disjuntos 2 a 2, ser verdadeiro que a medida da união dessa família finita é a soma das medidas, ok? Então a gente dá um nome aqui de 2i' para essa condição que é a aditividade finita, e você perceba que ela é mais fraca do que a sigma aditividade, que é o que de fato a gente exige de uma medida, tá certo? Aí agora entra uma observação que é só para ficar de acordo com o que prega o texto base, tá? Que é o livro do Folland, embora isso fique um pouco confuso. É o seguinte, uma função μ definida em m, chegando em zero mais infinito, que satisfaça a propriedade i, ou seja, que a medida que seja tal que μ do vazio seja zero. E além disso ela satisfaça a propriedade 2i', é o que a gente chama de uma medida aditivamente finita. Então essa nomenclatura ela é dúbia pelo seguinte, porque dá a impressão que você está tratando de uma medida, e ela não precisa ser uma medida. Porque uma função pode satisfazer i e 2i' e não satisfazer 2i, porque 2i é mais forte, você pede mais. Certo? Então, quando o livro se referir a uma medida finitamente aditiva, você não necessariamente está tratando de uma medida. É simplesmente de uma função que satisfaz duas condições, a primeira e a aditividade finita. Certo? Enfim, aqui na nossa teoria a gente não vai usar essa nomenclatura, mas só estou falando por conta dos exercícios. Muito bem, então, quando a gente considera um espaço não vazio, um conjunto não vazio, uma sigma álgebra definido nesse espaço, e uma medida μ definida nessa sigma álgebra, a gente chama essa terna de um espaço de medida, ok? Isso aqui é o que a gente chama de um espaço de medida. Muito bem, então a gente já sabe o que são medidas num conjunto, em uma sigma álgebra M, né? Ocorre que as medidas a gente também pode classificá-las de acordo com certas propriedades que elas apresentam. E é justamente o que a gente vai fazer aqui, tá? Então se você tem xm, um espaço de medida, então se a medida do espaço todo for finita, for um número real finito, então a gente chama isso, μ, a gente chama de uma medida finita, tá certo? Porque aí é óbvio que a medida de todo o subconjunto de x também vai ser finita, certo? É possível provar isso, daqui a pouco a gente vai ver como. Se você puder escrever o x como sendo uma união enumerável de elementos da sigma álgebra, onde cada um deles tem medida finita, então μ ela vai ser chamada de uma medida sigma finita. Então o que é uma medida sigma finita? É uma medida onde o conjunto todo pode ser escrito como sendo uma união enumerável de elementos do domínio que tem a cada um deles medida finita, ok? De maneira geral, quando você tem μ uma finita, quando você tiver μ uma medida, independente dela ser ou não finita ou sigma finita, sendo apenas μ uma medida, tá? Se você tem um conjunto E que se escreve como sendo união enumerável de elementos da sigma álgebra de medidas finitas, então você diz que o E ele é um conjunto sigma finito com respeito a μ, ok? Então às vezes
você não pode dizer que a medida μ ela é sigma finita, mas às vezes dentro do domínio dela existem conjuntos que são sigma finitos, ok? Com respeito à medida, e a definição é essa. Uma outra todas essas três definições, em particular essas duas últimas aqui, pessoal, são essenciais para vocês fazerem os exercícios, tá certo? Se não conhecer bem essas definições, não vai entender nem o que o exercício está pedindo, muitas vezes, ok? Olha só. Terceira observação. Se para cada E pertencente a sigma álgebra, que tem a medida mais infinito, se existir um subconjunto dele que pertence a sigma álgebra e tem medida positiva e finita, então a μ é dita ser uma medida semifinita. Então o que é uma medida semifinita? É uma medida onde, no domínio dela, sempre que você olhar para um conjunto de medida infinita, esse conjunto vai admitir um subconjunto que você consiga medir, porque ele vai pertencer a M, e esse conjunto ele tem medida positiva, ou seja, ele não é desprezível, mas ele tem medida finita, ou seja, ele também não tem uma medida infinita, ok? Então isso é o que a gente chama de uma medida semifinita, tá? Muito bem. Então vamos ver aqui alguns exemplos de medidas, né? Primeiro exemplo. Se x for um conjunto não vazio, então na verdade esse aqui é um exemplo que se desdobra em muitos outros, tá? Então se x for um conjunto não vazio, vamos considerar a sigma álgebra formada pelo conjunto das partes de x, ou seja, segundo a medida aqui que a gente vai definir, você vai conseguir medir qualquer subconjunto de x, independente de quem seja o x, tá? E vamos considerar f uma função de x em 0 mais infinito, uma função qualquer, pode ser qualquer função, certo? Então essa função f, ela define uma medida em x, ok? E essa medida ela é definida como sendo a medida de um subconjunto de x, perceba que aqui esse e, ele vai ser um subconjunto de x, a medida de um subconjunto e de x, ele vai ser o quê? Vai ser a soma de f de x para x pertencente a e, ok? E vamos lembrar, pessoal, da definição dessa soma quando você tem que o e é um conjunto não enumerável. Veja, se o E for um conjunto finito, então isso aqui vai ser assim. Se o conjunto E for formado por x1, x2 até xn, ora, então essa soma vai ser f de x1 mais f de x2 até f de xn. Se o E for um conjunto infinito, porém enumerável, então já que você está com uma... Então essa soma aqui, ela seria na verdade a série. Isso aqui é uma série, tá certo? E se essa série convergir, caso em que essa medida ela é finita, ela vai ser uma série absolutamente convergente, porque o valor absoluto do termo geral seria igual a ele próprio, né? E, portanto, você pode rearranjar essa soma do jeito que você quiser, que a soma vai dar sempre a mesma coisa. Então, isso daqui nada mais seria do que a soma dessa série. Normal, do jeito que vocês aprenderam a fazer nos cursos aí de cálculo, certo? Agora, quando o E é não enumerável, então isso aqui tem outra definição, lembra? Ele vai ser o supremo da soma de f de x para x pertencente a subconjuntos de E, que são finitos, ok? Então lembra bem da definição. Muito bem. Na verdade aqui tem um pequeno erro, isso aqui é de 0 até mais infinito, incluindo o mais infinito, tá? A princípio a f poderia ser igual a mais infinito. Agora é o seguinte, olha, se por um acaso a sua função f, que está aqui no exemplo, né? Se ela for uma função finita para todo x pertencente a e, ou seja, se ela nunca assumir o valor mais infinito, então é possível provar que essa medida μ que ela determina, ela é semifinita. Então, na verdade, não é f que é semifinita, é a μ que é semifinita, tá? Deixa eu corrigir aqui. Então, μ é semifinita. Ó, cada uma dessas coisas eu sugiro vocês verificar, tá? Tenta verificar isso aqui, verifique. Segunda coisa, μ, ela é uma medida sigma finita, se e somente se o conjunto dos x para os quais a f é positiva é um conjunto enumerável, ok? Para você fazer isso, você tem que lembrar que quando você tem uma soma não enumerável, a única chance dessa soma dar finita é quando você estiver somando, no máximo, uma quantidade enumerável de números reais positivos. Ou seja, todos esses termos, exceto uma quantidade enumerável, são iguais a zero, ok? Então dá para provar que essa medida μ, ela é sigma finita se a família dos x para os quais o f é positivo, ele é enumerável e também a recíproca também é verdadeira, certo?
Agora, pessoal, a gente tem dois exemplos da maior importância. Por quê? Porque esses dois exemplos aparecem o tempo todo nas aplicações de teoria da medida, nos exercícios, e vocês têm que ficar muito atento a eles, tá? É o seguinte, casos específicos de funções f dão origem a medidas específicas e muito úteis, ok? Imagina que a função f é a função que pega todo mundo de x e leva em 1. Então, se a função f for uma função tal como eu acabei de falar, essa função μ, essa medida μ, ela é chamada medida de contagem em x. Por que medida de contagem? Veja, se você tiver que o x ele é o conjunto formado por 5 elementos, você está considerando uma função f que no x1 vale 1, no x2 vale 1, no x3 vale 1, no x4 e no x5 também vale 1. Quando você fizer a medida de um subconjunto de x, a medida, pega um E subconjunto de x, tal como aqui. Imagina que o x ele é x1, x2 até x5, até xn, por exemplo. Quando você pega um E, ele vai ser alguns desses elementos. Por exemplo, faz de conta que o meu E aqui é esses caras aqui, ó. x1, x3 e o xn menos 1. Só esses 3 elementos aqui. Eu sei que f nesse cara vale 1, f nesse cara vale 1 e f nesse cara vale 1. Quando eu calcular a medida de E, segundo essa medida, vai ser o quê? A soma de f de x para x pertencente a E. O que eu vou fazer? Eu vou fazer 1 mais 1 mais 1. O que dá isso? 3. Ou seja, é uma medida que conta quantos elementos tem cada um dos subconjuntos de x. Se ele tiver uma quantidade finita, a medida desse conjunto vai dar o número de elementos que ele tem. Se o conjunto que você tá, se o subconjunto de x for um conjunto infinito, seja ele enumerável ou não enumerável, essa soma vai dar mais infinito, tá certo? E, portanto, vai te retornar quantos elementos tem naquele conjunto. Basicamente é isso. Por isso que chama medida de contagem, porque ela conta quantos elementos tem no conjunto. Beleza? Agora a gente tem a medida de Dirac. Essa medida de Dirac, pessoal, é uma coisa muito bonita, muito interessante. E assim, o pessoal que estuda física e as aplicações, e mesmo o pessoal que estuda matemática, eu uso isso aqui o tempo todo, tá? Medidas de Dirac. É uma medida extremamente importante, tá? Porque é o seguinte, olha, se você tiver, depois eu posso até falar um pouco mais de medidas de Dirac aí numa outra oportunidade. Mas veja, se existir um elemento x0 de x, que esse elemento é tal que a função f vale 1 nele e vale 0 em todos os outros elementos do x, ou seja, a função f só enxerga esse elemento que é o elemento x0, não enxerga os outros, tá certo? Se existir um elemento x0 que satisfaz isso, então a medida μ induzida por essa função aqui, ela é chamada de medida de Dirac em x0. Por quê? Porque ela é uma medida que, no final das contas, ela vai somente enxergar o elemento x0. Ou seja, se você tiver um conjunto E que contém o x0, a medida dele vai ser 1. Se você tem um conjunto E que não contém o x0, a medida dele é 0. Basicamente é isso. Tá certo? Então essa medida é uma medida que só enxerga um elemento, que é aquele elemento x0. Os outros ele não enxerga ninguém. Tá certo? Essa medida de Dirac é muito interessante porque ela tem uma relação muito estreita com aquela função que a gente chama função delta de Dirac na reta. É aquela função que ela satisfaz o seguinte, ela vale 0 para todo x diferente de 0 e apenas no ponto 0 ela vale mais infinito, se x for igual a 0. Então é claro que isso aqui não é uma função real, né, porque ela assume o valor mais infinito. O gráfico dela ficaria assim, é isso aqui, e aí quando você olha para a imagem de 0 por ela, dá mais infinito. E aí os físicos, o interessante é que quando os físicos falam, né, embora isso não tenha sentido do jeito que que foi pensado no começo, que a integral de f de x dx, dessa função aqui, tá? De menos infinito igual a mais infinito, quando você fala que essa integral vale 1, todas as contas funcionam dos físicos lá nas aplicações. O que é impressionante, né? Porque isso daqui, se você enxergar isso aqui como sendo uma integral de Riemann, essa integral era para dar 0, porque essa função ela é igual a 0 a menos de um ponto, certo? Mas enfim, isso aqui aí envolve teoria das distribuições, são coisas mais profundas aí que numa outra oportunidade eu posso até falar para vocês, tá certo? Mas o que eu quero dizer, pessoal, é que essa medida de Dirac ela é extremamente importante em muitas outras áreas da matemática, tudo bem? Um último exemplo aqui, pessoal, que a gente vai ver é quando o seguinte, quando você tem x, um conjunto não enumerável, e você considera a sigma-álgebra
dos conjuntos enumeráveis ou coenumeráveis, lembra? É aquela sigma álgebra onde os elementos delas são elementos que ou são enumeráveis ou então o complementar deles é enumerável, tá? Então, se você definir a medida de um conjunto, de um elemento E dessa sigma álgebra como sendo 0 se o E é enumerável e 1 se o complementar dele é enumerável, então é possível provar que essa função aqui define uma medida, ok? E aí, novamente, eu digo, verifique o que não é tão simples, certo? Mas vocês tentem verificar isso. Tudo bem, pessoal? Basicamente, esses eram os exemplos que eu queria passar para vocês. Muito bem, pessoal. Então agora a gente vai ver um teorema. Veja, é o seguinte, dessa aula de hoje eu sou muito sincero em falar, pessoal, que esse teorema, ele sem dúvida é o principal entre todos os resultados que a gente viu, tá legal? Ele enuncia várias propriedades que uma medida tem, tá certo? E essas propriedades, mais pra frente, a gente vai usar muito elas, tá? Então, peço que vocês prestem bastante atenção, a gente vai enunciar esse teorema e vai inclusive demonstrar alguns itens, não todos, mas na verdade só não vamos mostrar um deles, tá? Então, um resultado bastante importante que a gente precisa ficar bastante atento a ele, tá legal? Então, esse resultado ele fala o seguinte, olha, seja x m mi um espaço de medida, então x é um conjunto não vazio, m uma sigma álgebra em x e mi uma medida em m, tá certo? E aí a gente simplesmente está supondo então que mi é uma medida, tá? Então toda medida, por exemplo, a mi, ela satisfaz o seguinte, ela tem na verdade 4 propriedades, ok? A primeira delas é aquela que a gente chama de monotonicidade, ok? A monotonicidade fala o seguinte, se você tem dois elementos da sigma álgebra e um está contido no outro, então a medida do menor é menor ou igual do que a medida do maior, digamos assim, tá? Ou seja, se o E está contido em F, então a medida de E é menor ou igual do que a medida de F, ok? Por isso que fala monotonicidade, porque de certa forma isso fala que o E é um conjunto menor, né, entre aspas, do que o F, tá? A segunda condição é a subaditividade, né? Então a subaditividade fala o seguinte, olha, se você tem uma família numerável de elementos de M, então a medida da união é menor ou igual do que a soma das medidas, ok? Lembre-se, não confunda isso daqui com a sigma-aditividade que fala que se você tem uma família numerável de elementos de M que são disjuntos, então a medida da união é igual à soma das medidas. Aqui perceba que a gente não está pedindo, não estamos supondo que os elementos EJ eles são conjuntos disjuntos, ok? É simplesmente uma família que pode muito bem ter interseção, tá? Então, esses EJs eles poderiam ser assim, o E1, E2, E3 e assim por diante, tá? Então a medida da união é menor ou igual do que a soma das medidas, porque logicamente você pode sobrepor algumas regiões, né, e contar duas vezes, ok? Muito bem, agora a terceira propriedade chama continuidade inferior. Então ele fala o seguinte, olha, se você tem uma família numerável de elementos da sigma álgebra e essa família ela é de certa forma encaixada e crescente, ou seja, perceba que vale o seguinte, olha, o E1 ele está contido no E2, que está contido no E3, tá certo? Então é uma família crescente, perfeito? Uma família encaixada crescente. Então, quando você tem uma família desse tipo, então a medida da união de todos eles é igual ao limite das medidas, tá? E por que isso, pessoal? O que isso tem a ver com continuidade inferior? Veja, inferior porque quando você trunca essa união você faz apenas a união dos EJs para J entre 1 e N, essa união vai dar logicamente o próprio EN, ok? E aí conforme você vai aumentando N, essa união ela vai tendendo a esse conjunto aqui. Então é como se, imagina que a união de todos eles dá isso daqui, ó, esse conjuntão grande, tá? Então é como se você estivesse aproximando inferiormente esse conjunto todo por esses conjuntos ENs, tá? O E1, E2, E3, então é por isso que chama continuidade inferior, ou seja, com respeito a essa noção a essa hierarquia de conjuntos, a medida mi ela é contínua nesse ponto de vista, tá? De fato, vocês vão ver depois que essa continuidade inferior ela vai de fato implicar em continuidades de funções realmente que a gente constrói a partir das medidas, ok? E depois a gente também tem esse item D, né, que é a continuidade superior, que fala o seguinte, olha, mais ou menos é meio que o contrário disso daqui, tá? Se você tem uma família de elementos da sigma álgebra que ela também é encaixada, porém decrescente, ou seja, você tem o E1, que contém o E2,
que contém o E3. Então essa família ela vai decrescendo ao invés dela crescer, tá? Esse daqui é o E1, esse daqui é o E2 e assim por diante, ok? Então se a medida do primeiro for finita, então a medida da interseção ela é igual ao limite das medidas. Novamente, por que fala continuidade superior? Porque você perceba que a interseção para j indo de 1 até infinito dessa família é um subconjunto de todos eles. Então é como se fosse assim, quando você fizer a interseção, deve ficar um conjuntinho aqui, tá certo? E o que está falando ali é que se a medida do primeiro for finita, então a medida dessa interseção ela pode ser aproximada por cima pela medida desses caras, de cada um pela medida dos ENs. Quanto maior o N, mais próximo da medida da interseção vai estar a medida de N, tá? Isso daí faz todo sentido, né? Por exemplo, quando você faz a interseção para J indo de 1 até N, a interseção de tudo isso vai dar um certo EN, ok? E essa interseção, obviamente, ela ainda não é aquela interseção até o infinito, mas ela já desprezou uma grande quantidade de elementos. Então a tendência realmente é da medida estar mais próxima daquilo que fica lá no meio, tá? E por que continuidade superior? Porque você está aproximando superiormente, porque você está aproximando a medida desse conjunto por números que são maiores ou iguais do que esse número, tá? E perceba, pessoal, que realmente esses números vão ser maiores ou iguais do que cada um desses mi de n, por quê? Porque a interseção de todos eles está contida em cada um dos mi de n, em cada um dos ens, e, portanto, pela primeira propriedade, que é a monotonicidade, a medida da interseção é menor ou igual do que a medida de cada um dos ens, ok? Muito bem, então agora aqui a gente vai começar com a demonstração desse teorema, tá? A gente vai começar pelo item A, que fala da monotonicidade de uma medida, né? E aí o que a gente precisa provar é o seguinte, que se E e F são elementos da sigma-álgebra e E está contido em F, então a medida de E é menor ou igual do que a medida de F. Como é que a gente faz isso? Veja, a única coisa que a gente sabe fazer com medidas é que quando você tem uma união disjunta, a medida da união é a soma das medidas. É a única informação que a gente tem a priori de uma medida, porque isso daí vem da definição, não tem mais nada para a gente usar por enquanto. Então é claro, pessoal, que para a gente provar o que a gente está querendo, a gente vai ter que dar um jeito de criar uniões que envolvam o E de maneira a tentar obter o F, ok? E isso é muito fácil de fazer, porque você perceba que o E, por hipótese, ele é um subconjunto de F. Então perceba que você pode escrever o F como sendo E união com F menos E. Quem que é F menos E? É o complementar de E em F. Então é esse conjunto aqui de todo mundo que está em F e não está em E, ok? Então, você sabe que essa união ela é disjunta, tá certo? Ou seja, o F ele se escreve como sendo E união com F menos E, e essa união ela é disjunta. Além disso, esse cara pertence a sigma-álgebra M, mas esse daqui também pertence a sigma-álgebra M. E por quê? Porque você pode escrever um exercício simples de teoria dos conjuntos que você pode escrever o F menos E como sendo F interseção com E complementar. E veja, como F e E estão em M, então o complementar de E também está, e portanto a interseção dele com F também está. Então de fato esse aqui também é um elemento de M, tá? Então veja, você tem que o F se escreve como sendo uma união disjunta de elementos de M, portanto, como μ é uma medida da união, que é o F, é igual à medida de E mais a medida de E menos F. E é óbvio que isso daqui é um número maior ou igual do que zero, e portanto se você descartá-lo, você consegue algo que é menor ou igual do que essa expressão. Tá certo? Porque isso daqui é maior ou igual do que zero. Portanto, o que sobra é justamente a medida de E e a gente conseguiu provar o que a gente queria. Tá certo? Bastante simples, essa primeira demonstração não tem nenhum segredo, tá? Agora, a subaditividade. Perceba, pessoal, que uma vez que a gente já provou a monotonicidade, se a gente precisar, e a gente vai precisar, a gente pode utilizá-la, tá? Então essa é uma propriedade que a gente já pode utilizá-la, por quê? Porque a gente já provou, tá certo? Muito bem, vamos agora provar a subaditividade. Então vamos demonstrar que se você tem uma família enumerável de elementos de M, então qualquer, independente de ser ou não disjuntas, os elementos dessa família, então a medida da união é menor ou igual do que a soma das medidas. Novamente eu digo, o que a gente tem para usar é que a medida de uma união disjunta é a soma das medidas, tá certo? Ora, então não é uma boa ideia a gente tentar escrever essa união como sendo uma união disjunta? Claro que sim. E é justamente isso que a gente faz. Então as demonstrações não vêm do nada, tá? São, de certa forma, até mesmo previsíveis, tá?
Então aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Então a gente tem aqui o E1, vou colocar aqui E1, você tem o E2, E3 e o E4. Tá? Eu vou colocar somente 4 conjuntos aqui. E agora o que a gente vai fazer é definir esses conjuntos F1, que é igual ao próprio E1, o F2, que ele é o E2 menos o E1, então é todo mundo que está em E2 menos o E1. Então perceba que o E2 é disjunto do E1. Quem que é o E3? Quem que é o F3? Ele vai ser o E3 menos a união de E1 com E2, então vai ser esse conjunto aqui. Perceba que ele é disjunto tanto de E2 quanto de E1 por construção. Quem que é o F4? Vai ser o E4 menos a união de todos os EJs para J menor estrito do que 4. Ou seja, vai ser o E4 menos a união de E1 com E2 com E3. Então perceba, pessoal, que isso aqui é uma família disjunta de elementos da sigma álgebra. E por que é uma família de elementos da sigma álgebra? Porque, veja, lembre-se que você pode escrever o F2, por exemplo, como sendo E2 inter E1 complementar. Como o E1 está na sigma álgebra, o complementar dele também está, e portanto a interseção dele com E2 também está. Então F2 está na sigma álgebra. Esse cara aqui, por que ele está? Porque esse daqui você pode escrever como sendo E3 interseção com o complementar dessa união. Como E1 e E2 estão na sigma álgebra, a união deles também está, portanto o complementar também está, portanto a interseção do complementar com E3 também está. Ok? Então não é difícil a gente ver, pessoal, que cada um desses FKs vai ser um elemento da sigma álgebra. Perceba que a união de todos eles, perceba que eles são disjuntos por construção. Perceba que, de maneira geral, EJ está contido, vou usar o K aqui, tá? Perceba que aqui está escrito. FJ é um subconjunto de EJ, porque você percebe, por exemplo, que o FK é o EK menos alguém. Então é óbvio que o FK está contido no EK, ok? E além disso, pessoal, a união dos EJs é a mesma coisa que a união dos FJs. A diferença é que você escreveu essa união em termos de uma união disjunta, é só isso. Mas como conjunto é o mesmo, é a mesma coisa. Essa união é igual a essa união. Todo elemento que está aqui e vice-versa, certo? Então, por esse motivo que a medida da união dos EJs, que é aquilo com o qual você quer começar na estimativa que a gente quer criar, percebeu? Você quer começar com isso aqui. Então tá aqui, você começou com a medida da união do EJ, isso é igual à medida da união dos FJs, porque afinal de contas é o mesmo conjunto. Então, pessoal, a medida da união dos EJs é igual à medida da união dos FJs, porque trata-se do mesmo conjunto, grosso modo, tá? Por definição, a gente sabe que a medida dessa união disjunta é igual à soma das medidas, e a gente sabe que como cada FJ está contido no EJ, pela propriedade A, ou seja, pela monotonicidade da medida μ, a medida de FJ é menor ou igual do que a medida de EJ. Então, em cada uma dessas parcelas dessa soma, essas medidas são menores ou iguais do que essa, portanto, você pode trocar nessa soma esses números por esses, ganhando essa desigualdade, que é justamente o que a gente queria, ok? Então, com isso, a gente provou a subaditividade de toda medida, ou seja, toda medida ela é também o que a gente chama de uma função subaditiva, tá? Porque a medida da união é menor ou igual que a soma das medidas, ok? Agora vamos provar o item C, que sem dúvida que é um pouquinho mais elaborado do que as outras propriedades. E o item D vai ficar como exercício, ok? Vocês podem ver no livro, inclusive, tá? O item C, pessoal, é a continuidade inferior. Então o que a gente vai provar? A gente vai provar que se você tem uma família encaixada e crescente de conjuntos, de elementos da sigma álgebra, então a medida da união é igual ao limite das medidas dos ENs, tá? Quando o N vai para infinito. Muito bem, como é que a gente vai fazer, como é que a gente vai demonstrar isso? Então é o seguinte, olha. Novamente, pessoal, a gente só sabe lidar bem com medidas quando você escreve um conjunto em termos de uma união disjunta, tudo bem? Então perceba o seguinte, olha, note que a união dos EJs, para J indo de 1 até mais infinito, que é justamente aquilo que você quer estimar, porque você quer saber uma informação a respeito da medida desse conjunto, tá? Então é esse conjunto que a gente vai escrever de uma maneira diferente. Então vamos escrever esse conjunto em termos de uma união disjunta, tá certo? Só que não adianta a gente querer escrever do jeito que a gente estava escrevendo, por exemplo, como no item B, porque aqui essa família é uma família encaixada, a gente já tem essa informação.
Então a gente pode escrever essa união disjunta de uma outra forma. Na verdade vai coincidir com aquela anterior, tá? Mas não precisa, enfim, é um pouco mais simples da gente deduzir isso. Perceba uma coisa, olha. Perceba que a união dos EJs, para J indo de 1 até mais infinito, é a mesma coisa que a união desses anéis aqui que a gente vai criando, tá? Então começa considerando, no caso aqui, o E1. Então aqui, nessa abordagem aqui, pessoal, a gente define o E0, tá? Porque você perceba que quando o J é 1, aqui vai aparecer o E0, tá? Então a gente define o E0 como sendo vazio para fazer sentido aquilo que a gente está fazendo, tá? Então vai ficar assim. A união dos EJs você pode escrever como sendo a união, como sendo o E1, que é o E1 menos o vazio, união com o E2 menos o E1. Quem que é o E2 menos o E1? Se o E2 é esse conjunto, o E2 menos o E1 é esse anel aqui que não inclui o E1, tá certo? União com o E3 menos o E2. Quem que é o E3 menos o E2? É esse anel em verde aqui, que é o espaço que é o conjunto de todo mundo que está em E3 e não está em E2, ok? E assim por diante. Então, conforme você pode escrever a união de todos eles como sendo a união desses anéis, ok? E não é difícil de ver, pessoal, que essa união por construção ela é uma união disjunta, tá certo? Então, o que a gente sabe? Então, a gente sabe que a medida dessa união é igual à soma das medidas desses anéis, porque, afinal de contas, você está escrevendo esse conjunto, esse elemento da sigma-álgebra como sendo uma união enumerável e disjunta de elementos da sigma-álgebra. Então, a medida da união é igual à soma das medidas, é o que está escrito aqui, tá certo? Ora, mas acontece que isso daqui, pessoal, é uma série de números reais não negativos. Pode eventualmente ser igual a mais infinito alguns deles, tá? Mas de qualquer forma é uma série de números reais estendidos não negativos. E aí, quando a gente lida com séries, né, quando a gente estuda isso lá no curso de cálculo 1, ou enfim, seja lá qual foi o curso de cálculo onde vocês viram isso, a gente sabe que essa soma infinita aqui é justamente igual ao limite. Isso daqui é uma notação que a gente tem justamente para o limite da sequência das somas parciais. E isso daqui é o enésimo termo da sequência das somas parciais associadas a essa série. Certo? Esse daqui é o enésimo termo. Então, a gente pode muito bem escrever essa igualdade que a gente acabou de escrever. Por quê? Porque a notação que a gente tem para isso é justamente esse limite aqui, tá certo? Só que olha só, pessoal, quando você faz essa soma aqui, perceba que isso é justamente para cada n fixo, essa soma é justamente igual à medida de en. Por quê? Porque o en ele pode ser escrito como sendo a união dos conjuntos da forma EJ menos EJ menos 1 para J indo de 1 até N. Ok? E essa união é disjunta, inclusive, tá? Então, a medida de En é igual à soma dessas medidas, e é por esse motivo que a gente tem essa igualdade aqui sendo verdadeira. Tá certo? Então, dessa forma, pessoal, o que a gente acabou de provar foi que a medida da união dos EJs realmente é igual ao limite da medida dos ENs quando o N vai para infinito. Ok? Esse daí é o item C, está demonstrado. O item D, que é a semicontinuidade inferior, aliás, a continuidade superior de toda a medida μ, eu já adianto para vocês, peço que vocês vejam lá no livro do Folland. Para vocês demonstrarem isso, vocês vão precisar do item C. Basicamente, o que vocês vão fazer é olhar para os complementares desses conjuntos que aparecem no item D, e aí vocês vão perceber que enquanto a família dos EJs diminui, a família dos complementares aumenta, e, portanto, você pode usar a propriedade C para você demonstrar o item D, tá? Quem não quiser tentar, dá uma olhada no Folland lá. Só de vocês seguirem os passos já vai ser uma coisa bastante interessante. Tudo bem, pessoal? Uma observação extremamente importante, tá? É o seguinte, no item D, vocês percebam que eu coloquei até de azul essa hipótese de que a medida do primeiro tem que ser finita, tá? Então você tem que ter, se você tem uma família de elementos da sigma-álgebra encaixada e decrescente, e se a medida do primeiro for finita, então a medida da interseção é igual ao limite das medidas. Olha, o que essa observação fala é o seguinte, não precisa necessariamente a medida do primeiro ser finita, basta que a medida de algum n0, para qualquer n0 natural, seja finita. Entretanto, é essencial a finitude de algum dos ENs, da medida de algum dos ENs, tá? A finitude da medida de algum dos ENs é essencial, você não pode abrir mão disso.
Porque se você abrir mão disso, o resultado é falso, ok? E por que o resultado é falso? Veja o seguinte contra-exemplo. Vamos pegar esse espaço de medida, conjunto dos números naturais, munido da sigma álgebra dada pelo conjunto das partes, e μ, onde μ é a medida de contagem em N. Perceba que essa medida é aquela medida segundo a qual a medida de um subconjunto de N vai ser justamente a quantidade de elementos que esse conjunto tem, ok? Se for infinito, vai ser infinito, não tem problema. E aí a gente vai considerar esses conjuntos ENs aqui, olha. EN é o quê? Quando você considera a reta real e você olha justamente para os números naturais, quando você olha para o conjunto EN, vai ser o seguinte, você fixa N natural. Quem que vai ser o conjunto EN? Vai ser o conjunto dos números naturais maiores ou iguais do que N. Então esse cara, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui e assim por diante, todos eles formam o EN. Quando você olhar para o EN mais 1, você vai ter um conjunto que é menor do que o primeiro, porque você vai incluir todos esses, exceto esse daqui. Esse daqui você não vai mais incluir. Quando for o N mais 2, você vai incluir todos, exceto os dois primeiros, e assim por diante. Então, pessoal, não é difícil a gente ver que essa família é uma família encaixada decrescente, é uma família cuja interseção é o vazio, porque se você tivesse alguém nessa interseção, você teria que ter um número natural que é maior ou igual do que todos os números naturais, e isso não pode acontecer, ok? Então a interseção desses ENs é vazia. E além disso, pessoal, a medida de cada um deles é igual a mais infinito, porque você tem infinitos números naturais maiores ou iguais do que qualquer número natural fixo, tá certo? Então a medida de todos eles é infinito. Então veja, você tem uma família de conjuntos que pertence à sigma álgebra em questão, uma família decrescente, aonde perceba que a medida de todos eles é igual a mais infinito. Então você está furando aquela propriedade aquela hipótese que é pedida no enunciado, tá? Então perceba que aqui nesse exemplo a medida da interseção é zero, por quê? Porque a interseção é vazia. Por outro lado, o limite das medidas dos ENs é igual a mais infinito. Por quê? Porque para todo N natural, medida de N é igual a mais infinito. Então esse limite aqui é igual a mais infinito. E zero não é igual a mais infinito. Ou seja, não é verdade nesse caso que a medida da interseção é igual ao limite das medidas. Por quê? Porque eu estou furando aquela propriedade, aquela hipótese de que algum dos ENs tem que ter medida finita. E é claro que quando um tiver, todo mundo para frente dele também vai ter, haja vista que essa família é uma família encaixada decrescente. Tá legal, pessoal? Muito bem, então esse resultado está demonstrado, já fiz essa observação que é muito importante, tá certo? Que a gente tem que prestar atenção. E agora, pessoal, eu vou começar a definir aqui com vocês alguns conceitos que são muito importantes para tudo que vai vir daqui para frente enquanto a gente estiver falando de medida, tá? E a gente vai começar com o seguinte, olha, quando você tiver xmmi, um espaço de medida, então, se você pegar E, um conjunto de M, ou seja, um elemento da sigma álgebra, que tem a medida nula, então esse conjunto E ele é dito ser um conjunto de medida nula, tá? Então, na verdade, é assim, quando você pega um elemento da sigma álgebra cuja medida é igual a zero, então a gente costuma falar que esse conjunto ele tem medida nula. Então, quando a gente fala nas demonstrações, seja E um conjunto de medida nula, a gente já sabe que se trata de um elemento da sigma álgebra, que é o domínio da medida em questão, e que a medida desse conjunto é zero, ok? Subentende-se isso. Outra coisa, se uma certa propriedade, seja ela qual for, ela é válida para todo o x pertencente ao domínio, exceto possivelmente para x em um conjunto de medida nula, então essa propriedade ela é dita valer quase sempre em x, ou então para quase todo x pertencente a x. Ou seja, pessoal, o que eu estou querendo dizer com isso? Veja, imagina que uma certa propriedade P, então imagina que para cada ponto x pertencente a x maiúsculo, que é o conjunto, você tem uma propriedade P de x que ela pode ser verdadeira ou falsa, tá certo? Por exemplo, todo x real, por exemplo, P de x, imagina que x maiúsculo é a reta real. P de x é uma sentença aberta em x, ou seja, P de x poderia ser assim, x é um número natural. Se você pega x um número real, se ele estiver em cima do conjunto dos números naturais, então P de x vai ser verdadeiro.
Se ele não tiver, ele vai ser falso. P de x vai ser falso, tá? Então, basicamente, P de x é uma sentença aberta em x. Quem não lembra disso, pessoal, tem que lembrar lá o que é uma sentença aberta no conjunto, tem que lembrar dos cursos de álgebra elementar que vocês fizeram lá no primeiro ano da graduação, tá certo? Mas, de qualquer forma, é o quê? É uma proposição que você aplica para cada... na verdade, assim, uma sentença aberta é o quê? É uma sentença que, para cada valor x pertencente a x maiúsculo, ela é uma proposição e, como toda, ela pode ser verdadeira e pode ser falsa. Tá certo? Depende da proposição em questão e depende do x que você tomou. Então, imagina que para todo x pertencente a x, você tem uma certa proposição que pode ser verdadeira para alguns e falsa para outros x, ok? Muito bem. Agora, imagina que existe um conjunto E, um subconjunto E de x, que é um elemento da sigma álgebra, e imagina que a medida de E é nula, ou seja, E é um conjunto de medida nula, certo? E imagina que para todo mundo em x maiúsculo que não esteja em E, ou seja, para todo mundo que está no complementar de E, imagina que essa propriedade P de x ela é verdadeira. Ok? Então, nessa situação, a gente costuma dizer que essa propriedade P, ela vale quase sempre em x. Por quê? No complementar de um conjunto que é desprezível do ponto de vista da medida μ, essa propriedade é verdadeira. Eventualmente, em E, pode ser que a propriedade seja falsa. Mas como esse conjunto, do ponto de vista da medida μ, ele é desprezível, porque a medida dele é nula, então a gente fala que essa propriedade ela vale quase sempre. Ou então para quase todo x, tá? Perceba que não é para todo, é para quase todo, ok? Depois a gente vai ver uma série de propriedades. Por exemplo, para quase todo número real, esse número ele é um número irracional. Ou seja, a menos de um conjunto de medida nula, todos os números reais são irracionais. Por que isso é verdadeiro? Porque a gente vai ver lá para frente que, do ponto de vista da medida de Lebesgue, que é uma medida que a gente vai construir, o conjunto dos números racionais ele é um conjunto de medida nula. Então, como no complementar desse conjunto todo número é irracional, então está correto que a gente falar aqui, do ponto de vista da medida de Lebesgue, que é uma medida que vocês vão ver dentro de algumas aulas, todo número real, ou na verdade quase todo número real, é um número irracional. Certo? Quase todo número real, não é todo, é quase todo, tá? Depois esses conceitos vão ficar mais claros, tá? Eu tenho certeza disso, beleza? E aí, pessoal, só uma última observação aqui que a gente faz, que é o seguinte, olha, isso aqui é extremamente importante, tá? A união enumerável de um conjunto de medida nula é também um conjunto de medida nula, tá? Se você tem um conjunto que é dado como sendo a união enumerável de um conjunto de medida nula, então esse conjunto também tem medida nula, tá? Dê uma pensada nisso. É bastante simples de você provar isso, tá? Tentem provar isso. Muito bem. Vamos prosseguir. Definição. Se uma medida μ, agora pessoal, a gente vai definir um conceito muito importante, central, assim, quando a gente está estudando teoria da medida, ok? Que é o conceito de uma medida ser completa. Então veja, é assim, olha. A gente vai definir uma medida como sendo uma medida completa, grosso modo, quando o domínio dessa medida ele for uma família de conjuntos que contém todos os subconjuntos de conjuntos de medida nula. O que eu estou querendo dizer? Se a medida μ for completa, você sabe isso olhando para o domínio dela. De que maneira? Quando você olhar para um conjunto que tem a medida nula, quando você pegar qualquer subconjunto desse conjunto, por mais esquisito que ele seja, ele também vai ter que ser um elemento da sigma álgebra. Ou seja, você também tem que conseguir medir esse cara, tá certo? Em geral, pessoal, isso não é verdadeiro. Existem muitas medidas que não são completas, certo? A gente vai construir uma dentro de algumas poucas aulas. Por exemplo, a medida de Borel na reta, ela não é uma medida completa, certo? Ela é uma medida que existem conjuntos de medida nula que esses conjuntos admitem subconjuntos que não podem ser medidos. É óbvio que se eles pudessem ser medidos, a tendência era que a medida deles fosse zero. Ocorre que esses conjuntos não podem ser medidos, por quê? Porque eles são muito esquisitos, tudo bem?
Então com uma medida completa não acontece isso. Se o conjunto tem medida nula, então todo subconjunto desse cara não é esquisito do ponto de vista dessa medida. Ou seja, essa medida consegue medir todos eles. Tá certo? Então isso é uma medida completa. Então, se uma medida μ é tal que o seu domínio contém todos os subconjuntos de conjuntos de medida nula, então μ é dita ser uma medida completa. Ok? Ou seja, μ é completa, escrevendo isso em linguagem matemática, ocorre se e somente se a medida de E for nula e F está contido em E, então certamente esse F é um elemento da sigma-álgebra, tá? Quando eu escrevo, pessoal, que a medida de E é nula, subentende-se que o E é um elemento da sigma-álgebra, ok? Isso daí não precisa nem ficar falando, tá certo? Muito bem. Então, um teoremão aqui muito importante. Quando esse curso era apenas um curso de teoria da medida, eu costumava demonstrar esse teorema. Hoje em dia não dá tempo, infelizmente, de demonstrá-lo, tá? Mas é um teorema muito bonito e pelo menos vale a pena a gente falar um pouco a respeito da demonstração, embora a gente não vá fazer, tá? Então, pessoal, esse teorema ele fala o seguinte, ele é o teorema da completude de medidas. Esse teorema fala o seguinte, grosso modo ele fala assim, toda medida admite uma extensão dela a uma medida que é completa, ok? Ou seja, toda medida admite aquilo que a gente chama de um completamento. Então vamos lá, vamos para o enunciado inteirinho. Ele fala o seguinte, seja x m um espaço de medida, ok? Então se você considera esse n cursivo a família dos elementos da sigma-álgebra, que é o domínio de μ, que tem medida nula, ou seja, dentro do n tem todos os subconjuntos, todos os elementos de m que você consegue medir e que a medida é nula, ok? Então, o teorema fala o seguinte, esse conjunto aqui, m barra, que ele é construído a partir do m da seguinte forma, olha, ele é o conjunto das uniões de elementos de m com conjuntos que são subconjuntos de conjuntos de medida nula. Percebeu? Quem que é o m barra? É a união de... Então assim, olha, todo elemento de m barra, ele é assim. Você pega um cara de m, pega um cara de m, chama de E, e aí você pega um F, que é um conjunto que pode ser bem esquisito, mas o fato é que ele é um subconjunto de um conjunto de medida nula. Imagina que esse N aqui, ele é um conjunto que tem a medida nula, tá certo? Então, quem que seria, no caso, um elemento típico desse conjunto M barra? Seria o E unido com F, tá? Perceba que esse cara aqui não tem nenhuma obrigação de estar no M. Essa união não tem nenhuma obrigação de estar no M. Em geral, ela não está em M. Pode ser que esteja, mas em geral ela não está. Certo? Por quê? Porque esse F aqui não tem nenhuma garantia que ele é um elemento de M. O que você sabe é que ele é um subconjunto de um cara de N que tem medida nula. Tá certo? Então esse daqui é o M barra. O que fala o teorema? O teorema fala que esse M barra é uma sigma-álgebra, ou seja, ele tem estrutura de sigma-álgebra, e existe uma única extensão de μ a uma medida completa μ barra que está definida no M barra. Ou seja, o que isso significa? Existe uma única medida completa μ barra que está definida em M barra que estende a medida μ. Por que ela estende? O que significa ela estender? Significa, pessoal, que quando você estiver calculando μ barra em um elemento de M, então essa medida μ barra, que é uma medida completa, ela coincide com a medida μ. Então por isso que a gente fala que é uma extensão, porque na verdade, pessoal, é assim, olha, não é difícil a gente ver que esse conjunto M barra, ele contém o conjunto M. Perceba que o M, ele está contido no M barra. Por quê? Você pode escrever todo E que pertence a M como sendo E unido com o vazio. E perceba que o E, que é o primeiro elemento aqui, ele pertence a M, e o vazio, ele é um elemento, ele é um subconjunto de si mesmo, e o vazio tem medida nula. Então perceba que se você tomar tanto F quanto o E como sendo o próprio vazio, você percebe que essa forma aqui é uma forma de escrever o conjunto E que obedece essa propriedade. Ou seja, isso prova pra gente que o M, ele é um subconjunto do M barra. Ou seja, quando você olha para a medida μ, que ela está definida
Quando você olha para a medida μ, que ela está definida aqui de m em 0 mais infinito, e você olha para a medida μ barra, quando você olha para a medida μ barra, essa medida μ barra ela está definida num conjunto que é maior do que esse primeiro aqui. Certo? Ele é maior do que esse primeiro. E de fato o que esse teorema fala é que o μ barra, dada uma função μ, independente de quem ela seja, existe uma única extensão dela a uma função μ barra, ou seja, existe uma única medida completa μ barra, que é uma medida que está definida em m barra e que estende a μ. Ok? Então, pessoal, o que a gente pode dizer dessa demonstração? A primeira coisa, e na verdade é o que dá mais trabalho nessa demonstração, embora eu não vá fazer, tá? É provar que realmente m barra é uma álgebra. Desculpa, é uma sigma álgebra, ok? Como é que a gente prova que ele é uma sigma álgebra? A gente prova primeiro que ele é uma álgebra e depois que ela é fechada por uniões enumeráveis, ok? Disjuntas. Lembra que toda álgebra que é fechada por uniões enumeráveis disjuntas, ela é uma sigma álgebra por conta de uma observação que eu fiz algumas aulas atrás, ok? Então é possível provar, e essa de fato é a parte mais difícil, que o m barra é uma sigma álgebra, ok? Depois, a forma como a gente define a μ barra já está dada, tá certo? A forma como a gente vai definir a μ barra, como é que é? A gente vai definir essa medida μ barra dessa forma aqui, olha. Isso está escrito aqui na primeira observação. Na demonstração do teorema, μ barra é definida da seguinte forma, e é extremamente importante, pelo menos, a gente saber como que se define a medida μ barra, tá? Como que a gente define? A medida μ barra é assim. Se você pega um elemento genérico de m barra, o que você sabe que esse cara satisfaz? Você pode escrevê-lo como sendo um elemento de m unido com um elemento f, que é um subconjunto de um conjunto de medida nula, certo? Então, dado isso, você define essa função aqui como sendo a medida μ barra de e unido com f vai ser igual à medida de e. Pessoal, não tem outro jeito para você tentar fazer isso. Por quê? Observe, raciocina comigo. Você tem que e, ele é um conjunto, um elemento de m. Está aqui. Você tem que o f, ele é um conjunto que é um subconjunto de um conjunto de medida nula. Então observa comigo, pensa bem. Se esse f está contido no n e esse n é desprezível do ponto de vista da medida μ, então por que o f também não seria desprezível caso ele pudesse ser medido? Então é óbvio que pelo fato dele estar contido em um conjunto que é desprezível, você não quer que ele dê nenhuma contribuição na medida dessa união aqui. Portanto, é muito natural você definir a medida μ barra de e unido com f como sendo apenas μ de e. Ou seja, você ignora esse f. Por quê? Porque ele é um subconjunto desprezível. Você só não pode medir ele do ponto de vista de μ, mas se você pudesse, ele seria desprezível. Tá certo? Uma vez definida, pessoal, essa medida, você precisa provar que essa função está bem definida. Por quê? Porque você está definindo essa função em termos de uma forma específica de escrever o conjunto onde você está aplicando a medida μ barra. Então você teria depois que provar que essa função está bem definida e, portanto, se você tem duas formas distintas de escrever o mesmo conjunto, obedecendo essa regra aqui, então, de fato, as duas formas possíveis de você definir a medida μ barra coincidem, tá? Você teria que fazer isso. Depois a gente também teria que provar que μ barra é completa, essa parte não é tão complicada, tá? Pensem nisso, como é que você provaria que μ barra é completa. E depois você teria que provar que essa extensão é única, né? E isso daí, enfim, na verdade isso aí está feito no livro, e eu deixo também para vocês olharem lá no livro, tá certo, pessoal? Então, olha, então assim, a aula acabou, na verdade era isso daí que eu tinha para falar para vocês, a aula já está muito comprida, inclusive, né? E aí, pessoal, o que eu peço para vocês fazerem é para vocês estudarem cuidadosamente essa aula, porque nessa aula de hoje a gente definiu muitos conceitos que vão ser extremamente importantes para as aulas seguintes. Na verdade, pessoal, daqui, pelo menos até o final dessa parte de medida, principalmente, cada aula é extremamente importante, porque se você não entender bem uma aula, você não vai entender bem as outras aulas que vão vir pela frente, tá certo? Eu vou passar lá na plataforma para vocês uma lista de exercícios para vocês ir fazendo, tá? E eu vou passar assim, pessoal, já passei o PDF dos livros, eu vou falar assim, olha para o exercício da página tal do Folland, exercício tal, tal e tal, e também olha para os exercícios tal, tal e tal da apostila, tá? E aí vocês vão tentando fazer,
Muitas vezes vocês não vão conseguir fazer porque são exercícios complicados, vocês vão ter que trocar muitas ideias entre vocês. Então eu sugiro, pessoal, que vocês vão interagindo entre si, tá certo? Se vocês ainda não fizeram isso, monta um grupo de WhatsApp, um vai ajudando o outro, tá certo? Isso é uma coisa muito válida, tá? E aí a gente marca um encontro presencial, um encontro ao vivo, né, no Google Meet, provavelmente no começo da semana que vem para a gente conversar, ou seja, no começo aí dessa semana do dia... Basicamente assim, hoje é dia 11, vamos pensar dia 17, por exemplo, alguma coisa assim, tá? Por volta desse dia, para a gente conversar e eu poder saber o que vocês estão achando aí da disciplina por enquanto, tá certo? E eu também abrir espaço para vocês sanarem eventuais dúvidas. Tá bom, pessoal? É isso aí que eu tinha para falar para vocês. Bons estudos e fiquem bem aí, tá bom? Valeu, até mais. Tchau, tchau.